Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Segunda Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei e lhe disse: Olha, devias você ter ajudado o perverso, né? Essa advertência de Deus para ele porque ele se aliou com Acabe, né, um rei mau lá de Israel, e foi para a guerra, né, sem que fosse a vontade de Deus. E então Deus exorta ele agora através do profeta. Verso 3: Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, observamos sim que Josafá foi um bom rei, mas cometeu alguns erros, né? Veja, verso 4, Josafá mora em Jerusalém e volta a passar toda aquela região, exortando o povo a se voltar para Deus. Verso 5, estabeleceu juízes no país e em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. Legal isso, né? Ele colocando juízes e ordenando esses juízes que tenham o temor de Deus, siga as orientações de Deus para conduzir, para julgar o povo. Verso 8 também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e fala para eles assim: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Capítulo 20, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E então ele faz a sua oração a partir do verso 6. Senhor, Deus de nossos pais, nosso Deus. Verso 13 diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres, os filhos. Muito legal isso, né? Muito bonito ver como que todo o povo em família, né? Marido, esposa e filhos, iam buscar ao Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias. E esse então disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Então, Deus usa um profeta aqui para falar ao povo que eles não precisariam ter medo, porque Deus iria dar vitória. Nós temos algumas situações, a situação de Josafá como um rei temente a Deus, que quando se viu em perigo, porque os inimigos vinham atacar, ele clama a Deus, e não apenas ele, mas ele chama todo o povo que estava sobre o domínio dele, ele é o rei, para juntos clamarem a Deus. E então, no meio desse clamor, no meio dessa busca de Deus, Deus usa a vida de um profeta para trazer a resposta ao povo. Eu preciso advertir aos que me ouvem quanto a uma prática que existe no meio evangélico, no meio pentecostal principalmente,
Muitos ainda agem desta forma, como no ministério profético do Antigo Testamento. Há alguns que dizem, trazem palavras em nome do Senhor. E alguns até bem parecido com essa daqui. Eu, por exemplo, já ouvi dessa forma. Não temais, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha, eu tenho muito temor, falo isso aqui com muito temor. Mas a Bíblia diz que o último profeta nascido de mulher foi João Batista. A partir do Novo Testamento, a profecia é o anúncio da palavra de Deus. O ministério profético, ele se encerra em João Batista, se encerra no Antigo Testamento. Nós vivemos uma época em que alguns tentam ou usam de práticas que são identificadas como sendo do Antigo Testamento. Tem algumas situações que poderíamos dizer que não tem nada a ver, mas tem algumas situações perigosas. Tem algumas situações erradas. E essa é uma delas que eu tenho muito temor. Quando alguém se levanta em nome de Deus e diz, olha, assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer isso para você. Isso é muito sério, gente. Eu sou pastor e eu tenho muito temor de chegar para você e dizer assim, olha, Deus mandou te dizer isso. Eu preciso ter uma convicção muito grande para fazer isso. Porque senão seria uma mentira da minha parte para você. Eu estou falando que Deus mandou dizer, mas não. Na verdade não era Deus. Foi eu que pensei, foi eu que imaginei, foi eu que fui levado por um momento de emoção, ou um momento espiritual gostoso ali, de oração, e aquilo me empolgou e eu acabei dizendo o que eu acho que era o certo para você. Uma coisa é eu te aconselhar, uma coisa é eu te falar, olha, a Bíblia orienta que você deve fazer assim. Outra coisa é eu dizer, Deus mandou dizer isso para você. Tá? Então, eu acho sério isso, e eu já vi pessoas dando essas profetadas, né? Falando que Deus falou algo e depois vai descobrir que não era daquele jeito. Deus não mente, Deus não se engana, Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito. Se Deus falou, isso vai acontecer. Então, muito cuidado. No Antigo Testamento, o profeta que profetizasse algo em nome de Deus e aquilo não acontecesse, tal profeta seria morto, seria apedrejado, porque falou em nome de Deus e não era verdade. Então é muito sério isso, e eu deixo essa palavra aqui para os irmãos. Prosseguindo, verso 18, capítulo 20, verso 18. Prosseguindo então, capítulo 20, né, o verso 18. Diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Observamos aqui a gratidão, né? Josafá ordena os cantores para irem à frente, e enquanto eles vão à frente ali, nessa peleja, diz que Deus moveu os inimigos uns contra os outros e eles mesmos se mataram.
E então, verso 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Verso 31, Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Entramos no capítulo 21. Aqui agora diz que Josafá morre, né? E ele, antes de morrer, colocou o seu filho Jeorão como seu sucessor. Ele tinha outros filhos, deu muitas dádivas para os seus filhos, mas o reino ele deu para Jeorão porque era o primogênito. E olha só, verso 4, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ou seja, ele matou todos aqueles que teriam a oportunidade de ocupar o lugar dele. Infelizmente, muitos matavam para pegar o reino, então antes que alguém matasse ele, ele já foi e matou todos os outros. Verso 5, Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, levou o povo à idolatria. Muito bem, queridos, vamos orar encerrando. Pai, bendito seja o Senhor, agradecemos por Tua palavra, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, e guie sempre no caminho do Senhor. Que a Tua bênção seja assim, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até mais.